Poucos dias antes do casamento da minha irmã, ouvi algo que nunca vou esquecer: "Você não pode ir?" Disseram que a festa seria luxuosa, que os sogros eram pessoas importantes e influentes, e que eu era simples demais, pobre demais para estar naquele ambiente. Meu próprio pai confirmou, dizendo que não queriam alguém qualquer chamando atenção. Naquele momento, algo em mim se quebrou, e algo muito maior começou a despertar. Eu não discuti. Não implorei. Apenas aceitei. O que eles não sabiam é que, enquanto tentavam me esconder para proteger aparências, eu estava prestes a ocupar um espaço que mudaria tudo. E quando a verdade veio à tona, não houve status, dinheiro ou sobrenome capaz de segurar as consequências. Essa não é uma história de vingança. É uma história sobre dignidade, silêncio e o preço de subestimar alguém. Fique até o final, porque nem todos suportam o peso das próprias escolhas. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Helena Duarte, e por muito tempo eu acreditei que silêncio era sinônimo de maturidade. Cresci ouvindo que engolir certas humilhações fazia parte de manter a família unida, que era melhor não criar conflitos, não confrontar, não expor. Eu levei isso como regra de vida, até o dia em que descobri que, enquanto eu me calava, eles decidiam quem eu era, quanto eu valia e onde eu podia ou não estar. Tudo começou poucos dias antes do casamento da minha irmã, Patrícia. Ela sempre foi o centro da casa. A filha que meus pais exibiam com orgulho, a que recebia elogios, apoio, desculpas e privilégios. Eu era o oposto, a responsável, a discreta, a que dava conta sozinha. E, por isso mesmo, nunca parecia merecer nada. Naquela tarde, eu estava no meu escritório, revisando relatórios e tentando fechar uma negociação importante, quando o celular vibrou. O nome da Patrícia apareceu na tela. Estranhei. Nas últimas semanas, ela só me procurava para pedir favores, opinião sobre decoração, ajuda com fornecedores, dinheiro emprestado que nunca voltava. Atendi sem imaginar que aquela conversa mudaria tudo. Ela não fez rodeios. Disse que o casamento seria luxuoso, que os sogros eram pessoas influentes, exigentes, acostumadas com um padrão elevado. Então veio a frase que ainda ecoa na minha cabeça: eles te acham simples. Pobre. Não querem você lá. Disse isso com a frieza de quem fala do clima. Como se não estivesse falando da própria irmã. Antes que eu reagisse, meu pai pegou o telefone. Achei que ele tentaria amenizar. Me enganei. Ele confirmou tudo. Disse que os futuros sogros eram pessoas importantes, que não queriam alguém qualquer chamando atenção ou ofuscando o evento. Que eu precisava entender meu lugar. Que era melhor eu não ir. Eu desliguei sem chorar. Sem gritar. Sem discutir. Aquilo, de alguma forma, não doeu como eu esperava. Foi diferente. Foi como se algo dentro de mim finalmente tivesse se encaixado. Pela primeira vez, eu enxerguei com clareza o papel que eles haviam me dado desde sempre. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, repassei cada escolha que fiz para agradar aquela família. Cada vez que cedi, que ajudei, que me diminuí para não causar desconforto. Percebi que nunca foi suficiente. Nunca seria. O que eles não sabiam, e nem fizeram questão de perguntar, era que eu não era mais a mulher que precisava da aprovação deles. Minha vida tinha tomado um rumo que eles ignoravam completamente. E, ironicamente, enquanto planejavam um casamento para impressionar gente que mal os respeitava, eu estava prestes a cruzar um caminho que colocaria todos eles diante da verdade que tanto tentaram esconder. Eu aceitei a exclusão em silêncio. Não discuti. Não implorei. Apenas observei. Porque, a partir daquele momento, fiz uma escolha: se eles decidiram quem eu não era, eu decidiria, sozinha, quem eu passaria a ser. E essa decisão teve um preço. Mas não fui eu quem pagou. Depois daquela ligação, eu não contei a ninguém o que tinha acontecido. Nem para amigos, nem para colegas de trabalho. Não porque eu estivesse protegendo meus pais ou a Patrícia,
mas porque eu precisava de silêncio para reorganizar algo que havia se rompido dentro de mim. Pela primeira vez, não senti vontade de me explicar. Apenas segui. Nos dias seguintes, a Patrícia continuou agindo como se nada tivesse acontecido. Mandava mensagens perguntando se eu achava melhor guardanapo de linho ou de algodão, se a iluminação do salão ficaria melhor em tom âmbar ou branco. Eu respondia de forma objetiva, quase mecânica. Cada mensagem dela era um lembrete claro de que eu só era útil enquanto servia. Meu pai também ligou 2 vezes. Na primeira, falou de maneira prática, quase administrativa. Disse que eu precisava entender o momento da família, que aquele casamento poderia abrir portas importantes, que eu não devia levar para o lado pessoal. Na segunda ligação, o tom foi mais duro. Ele disse, sem rodeios, que eu deveria ser grata por não ir, que minha presença poderia gerar comentários desnecessários. Foi ali que entendi, não era apenas a Patrícia. Meus pais haviam escolhido um lado havia muito tempo. Enquanto isso, minha vida seguia em um ritmo completamente diferente. Eu ocupava um cargo que eles mal compreendiam, liderava projetos que envolviam valores altos, reuniões estratégicas e decisões que impactavam centenas de pessoas. Mas, para eles, eu continuava sendo a filha simples, aquela que não rendia histórias bonitas para contar em jantares. 3 dias depois da exclusão definitiva, recebi um e-mail que me fez reler a mensagem 2 vezes para ter certeza de que não estava enganada. Era um convite formal para um evento de grande porte, organizado por uma instituição de peso no cenário nacional. Um evento restrito, com presença de autoridades, empresários e imprensa. O tipo de ambiente que meus pais consideravam importante. Sorri sozinha, não por vingança, mas pela ironia. Não contei a ninguém da família. Não porque estivesse planejando algo, mas porque percebi que, pela primeira vez, não precisava da validação deles para nada. Aceitei o convite, organizei minha agenda e segui trabalhando. Cada reunião, cada decisão, cada contrato assinado reforçava uma certeza incômoda. Eles tinham construído uma imagem minha que não correspondia à realidade. Na semana do casamento, o clima ficou ainda mais estranho. Minha mãe ligou chorando, dizendo que estava nervosa, que tudo precisava sair perfeito. Em nenhum momento mencionou o que haviam feito comigo. Não pediu desculpas. Apenas falou de flores, vestidos e convidados importantes. Ouvi em silêncio. Quando desliguei, não senti raiva. Senti distância. No fundo, algo já estava mudando. Eu não queria mais provar nada. Não queria entrar naquela disputa invisível por aceitação. Decidi que não pisaria em nenhum ambiente onde minha presença fosse tratada como incômoda. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, fiz algo que nunca tinha feito, revisei mentalmente tudo que eu havia conquistado sem o apoio deles. As noites sem dormir, os riscos assumidos, os momentos em que quase desisti. Percebi que, se eu havia chegado até ali, não devia isso a nenhuma aprovação familiar. O casamento se aproximava. Eles estavam preocupados com aparências. Eu, pela primeira vez, estava preocupada apenas com coerência. Com não me trair de novo. E, sem que eles soubessem, as escolhas que eu estava fazendo naquele silêncio começariam, muito em breve, a cobrar um preço que nenhum deles estava preparado para pagar. Os dias que antecederam o casamento passaram rápido demais. Para eles, tudo girava em torno da cerimônia. Para mim, era como se eu estivesse atravessando uma fronteira invisível. Algo já não me ligava mais àquela rotina de telefonemas vazios e exigências emocionais disfarçadas de família. Na segunda-feira da semana do casamento, meu pai apareceu de surpresa no meu escritório. Não avisou, não marcou horário. Entrou como sempre fez, com a postura de quem ainda acreditava ter autoridade sobre mim. Sentou-se à minha frente e foi direto ao ponto. Disse que eu precisava manter discrição nos próximos dias. Que comentários circulavam, que os sogros da Patrícia eram atentos, que qualquer exposição desnecessária poderia gerar constrangimento. Eu ouvi em silêncio até ele completar a frase que deixou tudo claro: não é hora de você aparecer demais. Aquelas palavras encerraram algo dentro de mim. Não respondi de imediato.
Apenas agradeci a visita e voltei ao computador. Ele saiu visivelmente incomodado por não ter recebido reação. Pela primeira vez, não me diminuí para preservar a paz. Naquela mesma tarde, confirmei presença no evento que havia aceitado dias antes. Um assessor entrou em contato para alinhar detalhes, horários e protocolo. Era algo grande e importante, do tipo que não passava despercebido. Sorri ao perceber que, enquanto tentavam me esconder, eu estava sendo oficialmente convidada a ocupar espaços que eles tanto valorizavam, só que sem eles. Patrícia continuava mandando mensagens. Algumas soavam quase gentis, outras carregavam uma tensão disfarçada. Em uma delas, escreveu que esperava que eu entendesse o momento delicado e não criasse situações embaraçosas. Não respondi. Pela primeira vez, deixei uma mensagem dela no silêncio. Na véspera do casamento, minha mãe ligou. A voz trêmula, o choro contido. Disse que estava tudo muito caro, muito exagerado, que sentia falta de quando as coisas eram mais simples. Quase ri. Quase. Ela reclamava do peso que havia ajudado a colocar nas próprias costas. Em nenhum momento mencionou a exclusão. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Desliguei com a educação e fui dormir cedo. No dia seguinte, acordei estranhamente calma. Enquanto eles se arrumavam para impressionar desconhecidos, eu me preparava para algo que tinha construído com anos de esforço. Não era revanche. Era consequência. No meio da manhã, recebi uma mensagem curta do meu pai: "Hoje é um dia importante para a família. Espero que você saiba se comportar." Aquilo confirmou tudo o que eu precisava saber. Eles não esperavam respeito de mim. Esperavam submissão. Segui meu dia com precisão quase cirúrgica. Cabelo, roupa, agenda. Cada detalhe sob controle. Enquanto isso, o grupo da família fervilhava com fotos, atrasos, nervosismo. Eu observava de longe, como quem assiste a um filme que já não faz mais parte da própria vida. No início da noite, enquanto o casamento começava, eu estava em outro lugar. Um ambiente que respirava poder, reconhecimento e mérito. Pessoas que não me conheciam como a filha de alguém ou a irmã de alguém, mas pelo que eu havia construído. Não fiz anúncios. Não mandei mensagens. Não provoquei. Apenas estive onde fui chamada. E, naquele exato momento, sem que eles imaginassem, o mundo que meus pais e minha irmã tentaram proteger com tanto esforço começava a se virar contra eles, não por maldade, mas porque a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. O ambiente em que eu estava naquela noite não tinha nada de improvisado. Luzes bem posicionadas, câmeras discretas, pessoas acostumadas a serem vistas e ouvidas. Não era ostentação. Era reconhecimento. Enquanto caminhava pelo salão, percebi olhares curiosos, sussurros respeitosos, cumprimentos firmes. Ali, ninguém perguntava de onde eu vinha para me diminuir. Perguntavam o que eu fazia para entender. Fui apresentada a empresários, autoridades e jornalistas. Conversas objetivas, interesse genuíno, cartões entregues com naturalidade. Em determinado momento, uma fotógrafa pediu que eu me posicionasse ao lado de um representante importante do evento. Flash se acenderam. Eu sorri com tranquilidade. Não estava tentando provar nada. Apenas ocupava um espaço que conquistei. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a cerimônia da Patrícia acontecia. Eu só soube mais tarde, mas bastou o primeiro registro meu circular para que o clima mudasse completamente lá. Um convidado comentou. Outro puxou o celular. Em minutos, cochichos se espalharam entre mesas decoradas e taças de cristal. Meu nome começou a surgir em conversas que não me pertenciam mais. Você viu, é a irmã da noiva, por que ela não está aqui? As perguntas atravessaram o salão do casamento como um vento incômodo. Aquilo que meus pais tentaram esconder com tanto empenho escapava por entre os dedos. No meio do evento em que eu estava, meu celular vibrou. Não olhei. Continuei conversando. Só mais tarde, quando me sentei por alguns minutos sozinha, vi a quantidade de mensagens não lidas.
O grupo da família estava em silêncio absoluto. Nenhuma foto. Nenhuma atualização. Aquilo, por si só, já dizia muito. Quando finalmente decidi abrir as mensagens privadas, a primeira era da minha mãe. Curta. Confusa. Helena, o que está acontecendo? Não respondi. Em seguida, uma ligação do meu pai. Rejeitei. Pela primeira vez, não senti culpa. Minutos depois, uma mensagem da Patrícia apareceu. Não era longa, mas carregava desespero. Ela perguntava por que as pessoas estavam falando de mim, por que estavam me parabenizando, por que alguém tinha mostrado uma foto minha em um evento importante naquela mesma noite. Não respondi. Não era o momento. Voltei para o salão. Um anúncio foi feito. Meu nome foi citado publicamente, associado a um projeto que vinha crescendo silenciosamente há anos. Aplausos. Mais fotos. Mais cumprimentos. Naquele instante, entendi algo com clareza dolorosa: eu não precisava diminuir minha luz para caber na vida de ninguém. Quando saí do evento, já era tarde. O ar da noite estava leve, mas dentro de mim havia um peso se reorganizando. Não era tristeza. Era encerramento. Algumas histórias não precisam de confronto para acabar. Basta a verdade aparecer. No caminho para casa, o celular voltou a vibrar. Meu pai deixou uma mensagem de voz. A voz dele estava alterada, tensa. Dizia que eu havia causado constrangimento, que tinha colocado a família em uma situação delicada, que os sogros da Patrícia estavam fazendo perguntas. Perguntas que ele não soube responder. Apaguei a mensagem sem ouvir até o fim. Ao chegar em casa, sentei no sofá ainda vestida, olhando para o nada. Pensei em tudo que tentei ser para aquela família. Pensei em quantas vezes me calei para evitar conflitos que nunca me pouparam. Naquela noite, eles sentiram, pela primeira vez, o peso de terem me tratado como alguém descartável. E aquilo era só o começo. Porque, quando a imagem que você constrói para agradar os outros começa a ruir em público, não há decoração, discurso ou sobrenome que consiga sustentar por muito tempo. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada mais voltaria ao normal. A manhã seguinte chegou com um silêncio estranho. Não havia mensagens no grupo da família, nem fotos do casamento, nem comentários forçados sobre como tudo tinha sido perfeito. O vazio falava mais alto do que qualquer briga. Enquanto preparava café, meu celular começou a vibrar em intervalos curtos, insistentes. Ignorei por alguns minutos. Eu precisava respirar antes de enfrentar o que viria. Quando finalmente olhei, havia ligações perdidas do meu pai, da minha mãe e da Patrícia. Mensagens curtas, atravessadas, sem coerência. Perguntas. Reclamações. Um tom de urgência que nunca existiu quando o assunto era eu. Respondi apenas uma vez, para minha mãe: estou trabalhando. Depois falamos. Não disse quando. Nem se. No meio da manhã, um colega me avisou que uma matéria tinha sido publicada destacando o evento da noite anterior. Meu nome aparecia associado a decisões estratégicas, crescimento consistente e resultados concretos. Nada de exageros. Apenas fatos. Ainda assim, aquilo teve um efeito imediato. O telefone do escritório não parava. Convites para reuniões, pedidos de entrevista, propostas de parceria. Eu estava acostumada ao ritmo intenso, mas naquele dia tudo parecia ampliado. No início da tarde, meu pai apareceu novamente, desta vez, na recepção. Pediu para falar comigo com urgência. Autorizei a entrada. Ele entrou na sala visivelmente abalado. Não havia mais postura de autoridade. Havia desconforto. Disse que a situação tinha saído do controle. Que os sogros da Patrícia ficaram sabendo de detalhes que, segundo ele, não precisavam vir à tona. Que perguntas estavam sendo feitas. Que comparações estavam sendo inevitáveis. Eu ouvi sem interromper. Quando terminou, perguntei algo simples: o que exatamente você quer de mim? Ele hesitou.
Disse que eu deveria ter avisado. Que minha ausência no casamento, somada à minha presença em um evento de grande visibilidade, colocou a família em uma posição constrangedora. Constrangedora para quem? Perguntei. Ele não respondeu. Pela primeira vez, eu disse em voz alta aquilo que sempre ficou implícito: vocês não ficaram constrangidos quando me chamaram de simples. Nem quando disseram que eu não deveria ir porque poderia ofuscar alguém. Isso não foi problema. Ele tentou argumentar, mas já não havia espaço. O que estava quebrado não era orgulho. Era confiança. Depois que ele saiu, minha mãe ligou. Chorava. Dizia que a Patrícia estava descontrolada, que o casamento tinha sido invadido por comentários, que nada tinha saído como planejado. Eu ouvi em silêncio. Quando ela perguntou se eu não me arrependia, respondi com calma: eu só estive onde fui respeitada. Ela não soube o que dizer. À noite, Patrícia me mandou uma mensagem longa. Misturava acusação e vitimismo. Dizia que eu tinha roubado o brilho dela, que fiz tudo de propósito, que eu sabia o quanto aquele casamento era importante. Eu li até o fim. Não respondi. Pela primeira vez, entendi que algumas pessoas preferem culpar os outros a encarar as próprias escolhas. Nos dias seguintes, a situação se agravou. Comentários chegaram aos meus ouvidos por terceiros. Que os sogros da Patrícia começaram a questionar a discrição da família. Que não gostaram de terem sido pegos de surpresa. Que meu nome passou a surgir em conversas onde antes eu não existia, e isso os incomodou profundamente. Eu segui trabalhando. Mantive minha rotina. Não fiz declarações. Não confrontei ninguém publicamente. Mas a verdade já estava circulando sem a minha ajuda. E ela tinha um peso impossível de ignorar. Naquele ponto, ficou claro, eles haviam tentado me apagar para proteger uma imagem. Agora, estavam pagando o preço de terem subestimado quem eu me tornei. E ainda havia muito a ruir. O que começou como um desconforto social rapidamente se transformou em algo maior. Nos dias seguintes ao casamento, a família do noivo passou a se fazer presente de uma forma diferente. Já não era a cordialidade ensaiada de antes. Eram perguntas diretas, olhares avaliativos, comparações silenciosas. Patrícia sentiu isso antes de qualquer um. Ela me ligou numa tarde de terça-feira. A voz estava cansada, menos firme do que eu conhecia. Disse que precisava conversar, que as coisas não estavam como ela imaginou. Ignorei a primeira ligação. Ignorei a segunda. Na terceira, mandei uma mensagem curta dizendo que estava ocupada. Não menti. Soube por minha mãe que os sogros começaram a questionar decisões financeiras do casamento. Comentaram que houve gastos excessivos para impressionar, que talvez a família tivesse ido além do que podia sustentar. Aquilo doeu neles de uma forma diferente. Não era sobre sentimentos. Era sobre status. Meu pai tentou intervir mais uma vez. Disse que eu precisava ajudar a acalmar a situação. Que bastava uma conversa minha, um gesto, algo que mostrasse união. Pela primeira vez, fui direta: união nunca foi exigida quando fui excluída. Ele não respondeu. Enquanto isso, minha vida profissional avançava com uma velocidade quase simbólica. Reuniões importantes, contratos sendo fechados, convites para eventos que exigiam presença pública. Em mais de um desses ambientes, houve comentários sobre o casamento da Patrícia, não como fofoca, mas como curiosidade. Você não foi? Estranho, achei que você estaria lá. Eu respondia com neutralidade. Não expunha. Não precisava. A verdade estava fazendo o trabalho sozinha. Patrícia voltou a me procurar, desta vez por mensagem. Disse que os sogros não gostaram de descobrir por terceiros quem eu era. Que se sentiram enganados. Enganados por ela. Pela família. Pela narrativa que tentaram sustentar. Ela escreveu que estava sendo cobrada, comparada, diminuída, exatamente como sempre fez comigo. A ironia não passou despercebida. Minha mãe chorou novamente ao telefone.
Disse que tudo tinha saído do controle, que jamais imaginou que a exclusão tivesse esse efeito. Perguntei se ela imaginou o efeito que teve em mim. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, revelador. Pouco depois, veio a informação que mudou tudo. Os sogros estavam revendo acordos, promessas e ajudas que haviam feito antes do casamento. Nada foi dito de forma explícita, mas o recado era claro: a família não correspondia à imagem vendida. Patrícia deixou de ser tratada como um troféu social e passou a ser vista como um erro de cálculo. Ela apareceu na porta do meu apartamento numa noite chuvosa. Não avisei ao porteiro para subir, mas ele a deixou passar. Quando abri a porta, vi uma mulher diferente da irmã mimada que conheci. Maquiagem borrada, postura abatida, orgulho ferido. Disse que estava pagando caro. Que nunca imaginou que tudo se viraria contra ela tão rápido. Que achava que estava fazendo o certo ao me afastar para proteger o casamento. Eu a ouvi. Não por empatia imediata, mas por encerramento. Quando ela pediu ajuda, algo dentro de mim se firmou. Não era raiva. Era clareza. Ajuda pressupõe respeito. E isso nunca existiu. Disse apenas que cada escolha tem um custo. Que ela escolheu me excluir para se encaixar em um mundo que nunca a aceitaria por completo. E que eu não devia nada a esse processo. Ela saiu sem gritar. Sem discutir. Saiu em silêncio, carregando o peso de ter entendido tarde demais. Naquele momento, eu soube, a última parte dessa história não seria sobre vingança. Seria sobre ruptura definitiva. E eu estava pronta para isso. Depois daquela noite, o contato cessou quase por completo. Não houve pedidos formais de desculpa, nem tentativas sinceras de reconstrução. O que existiu foram silêncios constrangedores e mensagens esporádicas que eu nunca respondi. Não por vingança, mas porque finalmente compreendi que nem todo vínculo merece continuidade. As semanas seguintes deixaram claro que o castelo de aparências da minha família começou a ruir por dentro. Os sogros da Patrícia se afastaram com a mesma frieza com que se aproximaram. Promessas feitas antes do casamento foram revistas. Convites desapareceram. O prestígio que meus pais tanto idolatravam mostrou-se volátil, condicionado, interesseiro. Patrícia me mandou uma última mensagem. Não pediu perdão. Disse apenas que não reconhecia mais a própria vida, que se sentia observada o tempo todo, avaliada, cobrada. Li sem emoção. Pela primeira vez, não senti vontade de resgatar ninguém. Meu pai tentou me ligar algumas vezes. Quando atendi, ele falou de orgulho ferido, de erros cometidos, de como as coisas saíram do controle. Não falou de mim. Falou da imagem da família. Foi ali que tive certeza de que não havia nada a ser salvo. Disse com calma que eu precisava de distância. Que não voltaria para um ambiente onde precisei me encolher para caber. Ele se irritou. Disse que eu estava sendo dura. Talvez eu estivesse. Mas dureza, aprendi, é diferente de crueldade. Cruel foi o que fizeram comigo. Minha mãe escreveu uma carta. Uma carta longa, cheia de justificativas, explicações e pedidos indiretos. Li até o fim. Guardei na gaveta. Não respondi. Algumas feridas não precisam de respostas, apenas de encerramento. Enquanto isso, minha vida seguia. Sem ruído. Sem disputa. Sem necessidade de provar nada. Eu trabalhava, crescia, tomava decisões com a tranquilidade de quem não carrega mais o peso de ser constantemente diminuída. Pela primeira vez, minha história era minha, sem a interferência de quem só me enxergava quando era conveniente. Soube meses depois que o casamento da Patrícia não resistiu ao que veio após o brilho inicial. Não fiquei surpresa. Relações construídas sobre aparência não sobrevivem quando a realidade bate à porta. Não comemorei. Apenas confirmei algo que sempre soube: quem apaga os outros para se destacar acaba ficando sozinho quando a luz some. Nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais sentei àquela mesa. E, pela primeira vez, isso não doeu. Doeu antes.
doeu por anos. Agora, era apenas consequência. Aprendi que família não é quem te apresenta para impressionar terceiros. Família é quem te sustenta quando ninguém está olhando. E se esse vínculo se perde, não é obrigação da vítima reconstruí-lo sozinha. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, não sinto raiva. Sinto lucidez. Eu não fui excluída daquele casamento. Fui libertada de um papel que nunca me pertenceu. Eles escolheram aparência. Eu escolhi dignidade. E essa foi a melhor decisão da minha vida. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo agora, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais, intensas e cheias de significado como essa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo relato. Toda semana tem histórias que fazem a gente refletir sobre família, limites e amor próprio. Agora eu quero saber de você, no lugar da Helena, você teria feito o mesmo? Você teria se afastado para preservar sua dignidade ou tentaria manter os laços mesmo depois de tanta humilhação? Conta pra mim nos comentários, eu leio todos com muita atenção. E não esqueça de dizer de qual cidade você está assistindo, que eu faço questão de passar nos comentários e deixar um coração em quem participa. Se essa história pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo com amigos ou familiares. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir que não está errado por escolher a si mesmo.